A depressão me impede de ver o lado positivo, impede de você viver como uma pessoa normal. Quando você pensa que tudo acabou, vem a vontade de se matar. Se sentir insuficiente, sozinho, sentir que você jamais vai sair do buraco. Crises, muitas crises. Acordar e não ter vontade de sair da cama. É horrível ter gente por perto, mas acabar se afastando. Não tentar as coisas por ter a certeza que não vai conseguir. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e hoje nós vamos falar sobre depressão. Para montar o roteiro desse vídeo, eu juntei as minhas experiências e também de algumas amigas que também têm depressão. Você provavelmente conhece alguém que tem depressão ou já passou por isso, porque é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. Já são mais de 300 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com essa doença e no Brasil são mais de 12 milhões. Mas mesmo sendo muito comum, ainda tem muita gente que menospreza essa doença, menospreza o depressivo. Ainda existem muitos tabus e preconceitos sobre esse tema e por isso que eu vim fazer esse vídeo. Para começar, o que é depressão? Depressão é uma doença psicológica que afeta a forma como o indivíduo se sente, como ele age, como ele fala, como ele pensa. É uma alteração química do nosso cérebro. Depressão é um distúrbio mental, principalmente evidenciado pela tristeza excessiva, perda de interesses em hábitos que antes eram agradáveis para você e baixa motivação. É uma doença que traz dificuldades no cotidiano, coisas que são consideradas fáceis, pequenas, simples, corriqueiras, coisas que são muito comuns de fazer, como por exemplo tomar banho, se torna um desafio para as pessoas que têm depressão e atinge a qualquer um. Nem todo mundo tem, mas todo mundo pode ter. É importante frisar também o que depressão não é. Não é frescura, não é só tristeza, não é desânimo, não é falta de interesse, não é falta de vontade, não é preguiça, não é ingratidão, não é fraqueza e o mais importante, não é o que define aquela pessoa. Eu acompanho o canal Histórias de Cego, do Marcos Lima, e ele sempre frisa isso, que ele é cego, mas isso não define ele como pessoa. Ele é muito mais do que cego. Inclusive, eu indico, assiste o canal dele, é muito bacana. Então, quando as pessoas sofrem com alguma doença, alguma enfermidade, alguma deficiência, aquilo não a define como pessoa. E o deprimido não é definido pela doença dele. Isso não resume quem ele é. Por conta dos preconceitos e dos tabus que tem envolvendo essa doença, muitas pessoas preferem se afastar, não têm paciência, não têm empatia com as pessoas que sofrem com isso, porque por elas terem essa alteração de humor, às vezes elas estão mais tristes, mais reclusas, demoram a responder, não se interessam pelos passeios, e isso vai fazendo com que alguns amigos se afastem. E aí o convite para as festas começa a ficar cada vez menor, a paciência quase não existe. E isso é a pior coisa, porque a depressão não define a pessoa. É muito ruim passar por isso. Eu já fui diagnosticada com depressão, então eu posso falar com propriedade. Ter depressão é passar pelo luto, pela tristeza, mas sem o fator provocante. Imagina você acordar de manhã com aquela sensação de luto, de dor, de perda, sem ninguém ter morrido. É chorar, sentir dor, sentir angústia, sem um motivo. Na verdade, até tem um motivo. Essa pessoa tá doente. O motivo é essa alteração química que está dentro da cabeça dela e que precisa ser tratada. Felizmente, depressão tem cura. É importante entender que todo mundo passa por momentos tristes, todo mundo passa pelo luto, pela dor, mas tudo isso é passageiro. Já para o depressivo, essa sensação pode durar meses, anos e em casos mais graves pode até ser crônico. Essa doença é muito mais perigosa do que costumam imaginar, costumam pensar. E por isso é muito importante que você lute contra isso. Vou te dar agora algumas dicas que servem tanto para quem está passando por isso, para você que quer ajudar as pessoas que sofrem, de repente alguém na sua família, um amigo que passa por isso, você quer ajudar, e também para prevenção. Você que não tem depressão, vale a pena também se cuidar, porque como eu disse, ela pode atingir a qualquer pessoa. Primeiro, construa uma rede de apoio. Tenha pessoas ao seu lado que realmente vão te ouvir, vão te dar bons conselhos, vão estar ao seu lado. É importante ter pessoas que a gente pode realmente contar. Aqueles amigos, familiares que são verdadeiros, que vão falar coisas que vão te ajudar. Inclusive, quero indicar um vídeo que saiu aqui no canal sobre pessoas tóxicas. Vale a pena você assistir e filtrar da sua vida aí algumas pessoas. É importante ter amigos, é importante ter uma rede de apoio, realmente pessoas que você possa correr e pedir ajuda.
Segundo, reduza o estresse ao máximo. Quando se está sob estresse, o nosso corpo ele produz um hormônio que se chama cortisol. E o excesso de cortisol realmente pode causar aí depressão, ansiedade, todos esses sentimentos ruins. Então, relaxa, busca ao máximo diminuir o seu estresse na vida, no trabalho, com a família. Medite, reflita, respire. Isso, como eu disse, vale tanto para quem tem depressão como para quem não tem também. É importante você se prevenir, cuidar de si mesmo. O autocuidado, gente, vale muito. É essencial que você se cuide, que você se conheça, que você tenha autoestima, que você se ame. Terceiro, busque ter disciplina com os seus hábitos. Mesmo os hábitos mais comuns, como se alimentar bem, manter a higiene e o sono em dia. Uma boa noite de sono, olha, ajuda demais em muitos problemas. A qualidade do nosso sono interfere diretamente com o nosso humor. Então, é bacana que você se cuide, mantenha suas necessidades fisiológicas em dia. Quarto, aprenda a lidar com os pensamentos negativos. As frustrações fazem parte da nossa vida. Você vai passar por momentos difíceis, sim, vão ter problemas, sim, mas nós temos que aprender a lidar com eles. A depressão não faz o indivíduo só se sentir mal, mas também afeta a forma como ele pensa. E aí a cabeça dele começa a entrar aquele monte de pensamento negativo. Então, não dê ouvido, saiba filtrar, saiba identificar os seus pensamentos, aquilo que vai realmente te engrandecer e aquilo que só tá aí pra te diminuir. Nesse ponto, é importante falar sobre fazer terapia. É legal que você busque um profissional que vai te ajudar nesse ponto, sabe? A realmente saber identificar o que é bom pra sua vida e o que não é. Quais são os pensamentos bons, os pensamentos ruins e como isso pode te influenciar. E a quinta dica é: combata a procrastinação. Isso aí vale pra todo mundo. Às vezes a gente deixa tudo pra depois, algo que a gente pode fazer agora, a gente quer fazer amanhã, deixar pra começar as coisas na segunda-feira. Isso não é bom de forma nenhuma. Quando a pessoa tem depressão, isso é ainda pior, porque um dos passos mais difíceis dessa doença é dar os primeiros passos, é iniciar coisas novas ou dar continuidade naquilo que já era corriqueiro. Então combata a procrastinação, não fique deixando pra depois aquilo que você pode fazer logo, sabe? Mantenha seu cérebro disciplinado. A última dica é direcionada pra você que conhece alguém que tem depressão, talvez na sua família, alguém aí à sua volta que você quer ajudar. Tenha empatia e paciência. É necessário que as pessoas tenham esses dois sentimentos, porque o processo de cura é uma luta diária, é demorado e é necessário que seja respeitado esse tempo. Forçar alguém não vai adiantar. Falar pra pessoa, sai dessa, se acalma, por que você tá assim? Não vai adiantar. É necessário que se tenha um respeito sobre o processo e o tempo de cada um. E também é importante que se tenha determinação. Depressão tem cura, mas é uma luta dentro da pessoa. É necessário força. E sozinho a pessoa não consegue. Como eu falei antes, no roteiro desse vídeo eu fiz pesquisas, trouxe as minhas experiências e também conversei com algumas amigas minhas que sofrem com depressão. E eu perguntei pra elas, o que te ajuda ou te ajudou a superar? E as respostas foram: eu recebi ajuda da minha madrinha, recebi ajuda de Deus, da minha psicóloga, alguns amigos, parentes. Escrever me ajuda muito. O meu filho, ele me dá muita força quando eu fico triste ou vejo que vou ter alguma recaída, eu olho pra ele e a dor passa. Os remédios me ajudaram muito, a terapia, as pessoas à minha volta e também a internação numa clínica de saúde mental. Como deu pra perceber, receber ajuda da família, dos amigos, ajuda profissional é muito importante, faz toda a diferença. Porém, eu também perguntei pra elas se elas receberam a ajuda de todo mundo que elas gostariam. E a resposta foi 50-50. Metade delas disse que não, que infelizmente não recebeu a ajuda de todo mundo, mas a outra metade disse que sim. Porém, não foi logo de cara, demorou um pouco para a família, para os amigos conseguirem entender e estarem ali realmente prontos para ajudar. Por isso é importante a gente falar desse assunto, tocar nesse assunto, expor, porque muitas pessoas querem ajuda, precisam de ajuda e não recebem. Inclusive, nesse momento do vídeo eu quero fazer um desafio para você que está assistindo isso. Comenta aqui embaixo: conta comigo. Vamos ver quantas pessoas se disponibilizam aí a realmente ter essa empatia, essa paciência e esse cuidado com as pessoas. Comenta aí. Atualmente, ainda não se sabe o que exatamente causa a depressão, mas pode vir de vários fatores.
pode ser algo genético. Estudos apontam que 30% dos diagnósticos vêm de berço, mas também elementos do dia a dia, como uma grande perda, problema financeiro, um grande trauma, desemprego, solidão, perda de alguém, término de relacionamento. Essas são algumas das razões que podem causar a depressão. Por isso, é importante identificar os gatilhos. Um exemplo: se uma pessoa fica com depressão depois de um trauma, por exemplo, um assalto na rua, muito provavelmente todas as vezes que aquela pessoa se sentir vulnerável, se sentir com medo, sentir que a segurança dela está ameaçada, isso vai ser um gatilho para o que ela passou. E os gatilhos podem vir de diferentes formas: palavras, gestos, acontecimentos, situações, enfim. É importante ter um autoconhecimento e buscar identificar esses gatilhos, o que faz você se sentir pior, o que provoca em você um sentimento de dor, de tristeza, de angústia, para que você possa evitar essas situações, essas pessoas, esses pensamentos. Então é bem importante identificar os gatilhos. Porém, vale ressaltar que não é vergonha nenhuma não saber qual é o gatilho. Isso não é uma obrigação. Eu não quero que você interprete isso como algo, como uma pressão em cima de você. Porque como se já não fosse difícil o suficiente passar por uma depressão, ainda tem gente que cobra que a pessoa saiba desse gatilho, fazendo aquela famosa pergunta: por que você tá assim? O que você tá sentindo? São tantos porquês. Por que você sente isso? Por que você tá assim? Por quê? Por quê? E às vezes não tem essa resposta. Às vezes a pessoa ainda não encontrou essa resposta e tá tudo bem. Não é vergonha demorar para identificar quais são os gatilhos. Mas não desista, vá atrás disso porque é muito importante. Isso ajuda muito, ajuda no tratamento, ajuda na recuperação e na cura. Quando a pessoa tem depressão, no começo, são muitos dias ruins. Todos os dias são ruins, difíceis. Você não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer comer, não quer ver ninguém, não quer conversar, não quer fazer nada. Quando você começa a dar início ao tratamento, a colocar em prática essas dicas, a ter um autocuidado, buscar ajuda profissional, nos casos mais graves, tomar o medicamento. Quando você começa a dar esses passos, aqueles dias que eram todos ruins começam a ter um ou outro dia bom. E à medida como você vai avançando, se rodeando de pessoas positivas, pensamentos positivos, vai voltando a ter disciplina, a colocar as coisas no lugar, voltar a fazer os seus hábitos, as coisas que te davam prazer, você vai percebendo que os dias ruins vão ficando para trás e vão tendo dias bons. Dias bons que também vão ter dificuldades. Um dia bom não significa um dia inteiro de sorriso, alegria, felicidade, nada de ruim acontece. Não. Um dia bom significa que mesmo quando você tem uma dificuldade, um problema, uma tristeza, uma perda, você supera e continua. Aquilo não te derruba ou toma conta de você. Eu espero que os seus próximos dias sejam bons e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Como eu sempre falo em todos os meus vídeos, as minhas redes sociais estão abertas para você. Conta comigo, me chama, conversa, eu tô aqui para te ouvir, para te dar apoio e busca ajuda profissional. Não abra mão disso. Se você tem se sentido muito triste, se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, busca ajuda profissional. Faz toda a diferença. É importante que você se cuide. Quando aqui em cima tá bem, tudo fica bem. Para finalizar, eu vou encerrar com o apelo das minhas amigas, essas que me ajudaram aqui com o vídeo. Eu perguntei para elas: se você pudesse dizer algo para as pessoas que vão assistir o vídeo, o que você diria? E eu vou compartilhar aqui a resposta delas com vocês. Eu diria para as pessoas pararem de julgar e ajudar mais as pessoas que têm depressão. Eu diria para que elas cuidem, respeitem e principalmente não deixem de lado as pessoas que elas conhecem que passam por isso. E que busquem sempre cuidar da mente. Eu diria: não desista, peça ajuda, você não tá sozinho. Eu diria: não desista, eu sei que não tá sendo fácil, que tem pessoas que não acreditam em você, que acham que tudo isso é frescura. Sei que essa solidão, essa tristeza profunda e esses dias cinzentos vão passar. Vai por mim, passa sim. Eu diria: estude sobre depressão e tenha paciência e compreensão, pois nós tentamos afastar tudo e todos e se isolar, porque na nossa mente essa é a melhor das soluções. É isso, eu não tenho nem palavras para dizer mais nada. Eu espero que essa mensagem te ajude de alguma maneira. Se você gostou, curte, compartilha. É importante a gente compartilhar esse tipo de informação, viu? Fica bem, fica com Deus e até mais.